Boa noite, Brasil. Hoje são 16 de nove de 2019. Ele tem 56 anos. Foi vice-prefeito de Massapê de 92 a 96. De 96 a 2004, exerceu o cargo de vereador e em 2003 foi presidente da Câmara Municipal de nossa cidade. É proprietário de um restaurante há 13 anos. Também proprietário de um buffet há 12 anos. E por 34 anos esteve à frente do abastecimento de água de Massapê. Com vocês, Kennedy Siqueira Campos, o nosso querido Kennedy, por gentileza. Kennedy, fique à vontade, dê uma boa noite aí a todas as pessoas que lhe conhecem. Faça mais para cá um pouquinho. Aqui é ao vivo, a gente conversa mesmo numa boa. Então, ficar à vontade. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os ouvintes, né? Não só do Massapê, em todo o Brasil, mas principalmente cearense. E aqui, Luciano, é um prazer muito grande de estar aqui com você. E eu tenho esse desejo, esse anseio, né, de participar desse encontro, esse convite que você me fez. E é um prazer muito grande e aqui eu estou à sua inteira disposição para que nossos amigos massapeenses tenham conhecimento do que se passa na nossa terra. Tá, muito obrigado, isso foi legal. Primeira pergunta que eu faço a você, me fale dos 34 anos que você passou na CAGES. Luciano, eu entrei na CAGES em 83. Logo antes da CAGES, eu tive um ano funcionário do Banco do Brasil, do Bradesco, perdão, onde funciona hoje o prédio da Câmara Municipal de Massapê. Eu trabalhei um ano que lá era o colega Nonato Milanés, era o Babinho, era o Auristélio, que era conhecido como João Lopes, né? Ex-vereador. E depois, logo em seguida, eu fui para a CAGES. Entrei na CAGES, naquela época não existia concurso, era nomeado, e devido à amizade do meu pai com o governador Adalto Bezerra, eu recebi o convite do governador Adalto Bezerra no período para abraçar a CAGES. Então, eu passei na CAGES 35 anos. E no restante finalmente da CAGES, eu passei 12 anos na cidade de Senador Sá, sendo gerente de lucro daquela cidade. Então, foi uma experiência gratificante, maravilhosa. Você fez uma boa amizade tanto em Senador Sá como em Massapê, não é verdade? Verdade. Não só, Luciano, tanto em Massapê como em Senador Sá. Por onde eu ando, eu sempre gostei de fazer amizade. Eu acho que a maior virtude do ser humano é a humildade. Ele não ser humilhado, mas ele ter humildade é muito importante. É uma coisa que eu levo em mim desde quando nasci. Eu acredito que sim, porque eu aprendi muito com meu pai, né, de lutar com o próximo, de respeitar o próximo. Então isso aí eu tenho da minha pessoa e vou até o fim da minha vida levar humildade. Isso aí eu tenho certeza absoluta que existe em mim. Para mim orientá-lo, para mim dar como exemplo aos meus filhos, que hoje tenho aí à frente Betinho e a Bárbara. Eu queria que você me falasse dos 13 anos do buffet, o sucesso que o buffet faz, não só em Massapê, mas, acredito eu, em toda a zona norte do estado do Ceará. Fala um pouco desse buffet, que é sucesso realmente. Outro dia, eu fui passando por lá e você me deu o prazer de conhecer as dependências, e eu observei que você sempre está inovando, sempre está construindo para dar o bem-estar àquelas pessoas que contratam o buffet. Então, eu gostaria que você falasse dos 13 anos de sucesso desse estabelecimento. Luciano, isso aí foi há um tempo, há 12 anos atrás, 13 por aí, e nós somos o casamento da sobrinha minha, da Lília, né? E então fomos contratar um buffet em Sobral, eu e a Cristina. Quando veio para Massapê, para fazer esse evento, e nós pensamos, por que não nós fazemos isso, Cristina? Você que tem um talento, você que gosta dessas coisas. Aí ela foi, aceitou esse desafio. Nós fizemos na minha residência, começamos uma primeira festa, eu não lembro quem foi, mas foi uma festa simples, e daí começamos o passo a passo. Sobre a inovação, eu acho que é uma obrigação de todo hoje comerciante.
Não quero citar nome de empresário, né, porque isso aí para mim assim, não tem sentido. Pessoas dizer que é empresário, isso eu não penso nisso. Né? Mas nós colocamos, Luciano, uma responsabilidade muito grande, que à frente a minha esposa Cristina, ela gosta de participar dos eventos que é feito no Bárbara Buffet, e do começo ao fim. Tudo tem que passar por ela. E parabéns ao Massapê, não sou Bárbara Buffet, Luciano, que nós fazemos festa, evento, em Granja, muito, fazemos em Santana, temos feito em Jijoca, na Jericoacoara, temos feito em Forquilha. Então, isso aí, a gente abraça a Zona Norte com todo o carinho e respeito que nós temos ao cliente do Bárbara Buffet. Outro dia você... Só um pedazinho, Luciano, porque isso aí também leva o nome só do Bárbara Buffet, leva o nome do Massapê, né? Gera emprego. A gente, quando vai fazer festa fora, a gente leva uma equipe de 20 pessoas, né? Então, a gente leva como se fosse um circo. Cada qual, quando chega na cidade, que a gente chega no espaço onde vai ocorrer o evento, né? Faz festa de 600 pessoas, 800 de clientes. Né? Então, é o seguinte, quando chega, coloca todo mundo de conta do que é seu. Então, é desmontado e montado. Um circo. É um circo, isso é verdade. Mas com tanta responsabilidade que a tendência é de melhorar mais ainda. Eu observei bastante no dia do casamento do Dr. Estevão. Eu observei a decoração do lado de fora e eu pensei, essa arte de decorar a parte de fora do buffet está muito lindo. Imagine o que está acontecendo lá dentro. No outro dia você me deu o prazer de entrar eu e o Kung Fu e a gente percebeu toda a desenvoltura, toda a elegância, toda a arte que existe lá dentro. Então, eu aconselho qualquer pessoa da Zona Norte, por que não dizer do Brasil, que um dia vier a Massapê e quiser fazer um evento, não tem nada a dever capitais e outros estados brasileiros. Então, parabéns. Inclusive, Maria Bonita estava lá, você lembra, né? Fez um trabalho muito bonito, os meninos são maravilhosos. E o que mais me empolgou também, além da performance do seu ambiente, do seu espaço, foi aquela grande banda que eu até comentei com você, não é verdade? Verdade. Uma banda de Sobral maravilhosa, chamou a atenção, toca muito bem. Então é uma banda que faz um diferencial. Eu gostaria que você falasse agora um pouco a respeito do seu restaurante. São 12 anos de restaurante. Eu sei que durante esses 12 anos aconteceram muitas coisas típicas, inclusive aquela morte daquele eletricista, não é verdade? Na época. Na calçada. Então, são 12 anos de história, de muita luta, porque eu já tive restaurante, eu sei o que é isso, de muito sofrimento e de muitas alegrias. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desses 12 anos de experiência, que eu tenho certeza que esse cabelo branco que está na sua cabeça tem muito a ver com o sabor do sertão. Luciano, também isso é uma vivência que eu posso dizer até assim, é uma prisão de portas abertas. Porque para a gente assumir um restaurante, não é só dizer que vou botar um restaurante. Não. É a responsabilidade que temos, eu e a Cristina. Agora estamos à frente, o Betinho, meu menino, também está abraçando este desafio. Como 12 anos, Luciano, de 13 anos também de restaurante, não são 13 meses nem 13 dias, são 13 anos. Então nós temos que renunciar muita coisa para poder enfrentar essa responsabilidade junto ao cliente. Nós temos uma qualidade de comida caseira, nós temos a responsabilidade mediante os funcionários, temos a responsabilidade maior ainda com a clientela, que é eles que nos permite de permanecer aberto esses 12 anos. É um respeito, um carinho. A gente sempre procura, Luciano, de adquirir de qualidade, de atendimento, em outros restaurantes maiores, né? Em Fortaleza, quando a gente anda lá, eu, a Cristina e o Betinho, a gente sempre procura para fazer essa inovação, como você citou. Porque, Luciano, eu sou ouvinte do programa Beto Guerra, pela manhã, e eu ouvi a irmã dele, a dona Conceição, do armazém de Fortaleza, uma grande comerciante, e posso dizer empresária, né? Certo. Chamar ela, porque faz muito tempo de comércio, e ela chamando a atenção dos sobralenses, né? Que ali já estabelecia há muito tempo
mas nunca procurou fazer uma inovação nos seus comércios. Estavam vindo gente de fora, se estabelecendo com inovação. E o pessoal de Sobral ficando para trás, atrofiado. Então, isso aí foi uma das causas que me chamou muita atenção. E a gente sempre tem que procurar inovar. Isso é que eu quero dizer também para os maçapienses, dos pequenos comércios, do médio, do grande, que nunca deixe de fazer uma inovação no seu próprio comércio. É verdade. E por falar em inovação, a criatividade sua, da Cristina, é muito grande. E essas andanças, como você acabou de citar, pela cidade de Sobral e outras cidades, você fica observando alguma coisa de diferente que tem no restaurante e você transporta isso para o seu. Como uma grande reforma que você fez ultimamente, eu estou falando isso para o Brasil saber que Massapê tem algumas coisas interessantes, mesmo sendo uma cidade de 42 mil habitantes, o restaurante do Kennedy já passou por... tornou-se tradição, o restaurante dele. E ele já passou por várias modificações, sempre para melhor. E isso é muito importante. Eu tenho certeza que essas reformas que você tem feito no restaurante, dado a crise a nível Brasil, até não compensaria. Mas eu tenho certeza que você faz por amor, juntamente com a Cristina. Tenho certeza que o retorno é quase insignificante. Mas você tem, como diz a música da Rita Lee, você tem prazer de ter prazer. Parabéns para você, inclusive a parte climatizada. Fala um pouco. Luciano, isso aí realmente é uma verdade, a gente faz a coisa com amor, com paixão, né, que eu acho que os próprios clientes que já têm andado no restaurante são testemunhas disso, pela humildade da gente. A gente vai nas mesas, pergunta o que está acontecendo, então o que está pretendendo, se está gostando ou não. A gente faz uma diferença, né, no restaurante, no restaurante. Mas eu quero contar aqui uma coisa, Luciano, para você e para os ouvintes, é que eu achei muito importante, foi do Mauro, que é proprietário da Casa Assunção, em Sobral, que é de Massapé, Mauro Gomes. Ele um dia me chamou e disse que estava no aeroporto, esperando a filha dele, né, que vinha do São Paulo, e lá na varanda do aeroporto, viu dois senhores conversando. Isso em Fortaleza? Em Fortaleza, Aí os dois viajantes lá conversando, dois cidadãos conversando. E ele perguntou ao outro, você está indo para onde agora com as viagens? Você está indo até Camusim. Ele disse, pode dar uma parada em Massapê, que lá tem um restaurante de pofe, que é o Sabor do Sertão. Você fica situado assim na Praça São Francisco. Ele disse, não, já passei por lá. Então, quer dizer, o Mauro ouviu aqueles dois, né, cidadãos conversando e me transmitiu. Então, para mim, isso aí foi um prazer muito grande. Para mim, Luciano, eu e a Cristina recebemos um troféu. Massageia o ego. Então nós ficamos satisfeitos com aquilo. Então é gratificante. Aquilo ali que dá mais incentivo a gente de mostrar mais qualidade para o cliente. Então isso aí quer dizer, é um incentivo que nós recebemos. Isso é verdade. Para a realização plena deste programa, eu conto com o apoio de Felipe Mauriene, diretamente de Vitória, Espírito Santo, que dá suporte em consultoria organizacional e cultural. Já no suporte técnico digital, eu conto com o apoio de minha filha, Thalia Maria, e meu genro Neto, diretamente de Fortaleza, Ceará. Eu gostaria de fazer uma outra pergunta a você, Kennedy. Me fala de seus irmãos e a perca de sua querida mãe. Meus irmãos são todos aí, moram em Fortaleza, né? E Luiz Alberto mora em Crateús, e Betinha aqui em Massapê, só eu e a Betinha, que é da Bete Boutique, né? A Carla Elizabeth. E, Luciano, a perda da minha mãe é, se dizer, lamentável, né? Uma mulher que mostrou ser a cidadã, ela sempre procurou de servir o próximo. Ela foi primeira-dama no município de Massapê de 76 a 82 e foi também em 1963, quando meu pai era vice-prefeito de Maria Luísa, que houve um problema, né, na administração, e meu pai assumiu esse período. Então, a mamãe também foi primeira-dama. E é uma pessoa dinâmica, uma pessoa que hoje me faz muita falta grande, como também, acho que a sua própria mãe, que eram amigas, amicíssimas duas. Com certeza. Né? E sempre trocavam ideias. É tanto que o Mauro, seu irmão, é no mesmo período do Kennedy, em 1963. Parece que disputavam as duas, sabe?
quem que tinha um filho naquele período. Então, eu e o Mauro somos 63. Na mesma idade. Na mesma idade. Você tem, conforme eu falei aqui no princípio, você tem 56 anos 56 de idade. E o Mauro me parece que tem 56. 56. Se eu estiver errado, Mauro, você que já entrou aí, daí a pouco você me corrige. E eu não sei se está dando para você ver as pessoas que estão prestigiando aí, ó. Mauro Lira entrou, Carlos Albuquerque, um grande amigo nosso, todo dia da caminhada comigo e tal. Obrigado, Carlinhos, mais uma vez, por você estar antenado aqui no programa. Messias Júnior Gomes Alves também entrou no programa. Aí o Carlinhos Albuquerque falou o seguinte: grande massapeense e amigo, parabéns pela entrevista. Está lhe parabenizando pela entrevista. Obrigado, doutor Carlos. Também o Raimundo Araújo Neto, diretamente de Foz do Iguaçu. Doutor Araújo. Né? Ele sempre prestigia o programa e eu tinha certeza que ele ia adorar com a sua presença hoje, porque você tem muita coisa para falar. Nós nem começamos a falar e vamos falar em coisas muito interessantes daqui para frente. O Wellington Oliveira, boa noite a você e meus amigos. O Wellington Oliveira, você está lembrado quem é? Sei quem é. Quem é o Wellington Oliveira? Não, o Wellington aqui morou na Baía da Rodagem. Não estou lembrado. Não, estou checando aqui direito. Desculpa. Aqui, tá. Desculpa, Wellington, mas eu sou meio ruim assim para guardar, então de repente, se você puder dar um toque aí, dá para a gente localizar melhor a sua pessoa, tá? E Luzieda Souza também entrou. Muito obrigado por você estar ligado com a gente. Mauro Lira falou o seguinte: Luciano, esse nosso primo é um show. Olha aí o Mauro. Obrigado, meu primo. Você é meu primo também. Lógico. Então. Falando minha prima Denise, também mandar um abraço para ela. Também mandar um abraço para a Denise, para o Ricardo. Para a Nayada, a filha dele, né? Também mandar um abraço para a minha filha Maria, lá em Fortaleza, a minha filha Lídia aqui. Mandar um abraço para todas essas pessoas, para a Betinha e para todos os seus irmãos que estão, um em Crateús, que você falou, não é isso? Sigam minha página no YouTube, com o nome de Luciano e meus convidados oficial. Lá vocês acompanharão todos os meus programas que aconteceram anteriormente. Não esquecendo de curtir, comentar e compartilhar. Isso contribuirá bastante com o nosso trabalho. Kennedy, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Qual a diferença do massapê antigo para o massapê de hoje? Qual é a diferença para você? Dá para você fazer um relato? Tem as coisas... Nossa terra, tudo marca a gente, né? E eu gostaria de saber de você qual é a diferença do passado e do presente. Tudo é proporcional, né? Antigamente, a gente lembra que, na minha idade de infância, a gente podia andar a qualquer hora na rua, de bicicleta, né? E hoje não podemos mais ficar assim, à exposição, né? de sol aberto. Mas eu acredito que gestores que hoje anteciparam, né? Saiu muito bem de sua gestão, não adianta eu vir aqui para falar que foi o mau gestor, deixou, que fica, né? Mas o atual também está fazendo todo o possível de fazer uma boa administração, mas nós sabemos o tanto quanto o país enfrenta uma dificuldade muito grande, tanto o governo federal como o governo estadual, e por que não municipal? Mas é algo importante que Massapê tem desenvolvido muito. Massapé, Luciano, tantas vezes eu converso com pessoas de Santana, não estou aqui para defamar cidade nenhuma, município nenhum, né? Mas a gente vê a diferença. Massapé, Luciano, foi distrito de Santana. Sei disso. Né? Então, hoje, Massapé, eu acho maior assim do que Santana, e o termo de desenvolvimento, né? Através de administração, de população, de comércio, eu vejo Massapé muito mais desenvolvido do que a própria Santana do Acaraú. Não posso comparar Massapé com Senador Sá. Não posso comparar Massapé com Sobral. Também não posso comparar Massapé com Uruoca. Posso comparar Porto Santana, que Santana hoje a gente sente. Assim, porque eu tenho cliente de Santana, a gente conversa muito, e a minha esposa, a Cristina, né, os pais dela moravam em Santana, e a gente acompanhava muito a vida de santanense. Não estou aqui declarando apenas o que estou dizendo, em termos de desenvolvimento, Massapé está bem maior do que Santana. Isso é verdade. E Santana
Santana é mais velho do que Massapê. Massapê era o Distrito de Santana. Massapê foi o Distrito de Santana. Então, alguma coisa em termos de administração faltou lá para poder, pelo menos, se igualar com a cidade de Massapê, não é verdade? Verdade. Até mesmo os santanenses me diz isso, né? Porque eu tenho muitos amigos de Santana e eles dizem que realmente você tem razão. Porque a gente vê, Luciano, você vê bem também, Massapê é uma sorte muito grande, nós temos aqui 3.600 pessoas empregadas na Grandene, né? É verdade. Aí está vindo, também tem. tá vindo essa fábrica aí que o deputado Zé Albuquerque está trazendo, que é de produto químico. Tem a Coelho, que foi o prefeito Jacques Albuquerque que trouxe. O importante é que Massapê desenvolva. Não quero saber, até mesmo de bater essa política baixa, dizer que foi o Zezinho, foi o Jacques, não. O importante é que venha. O importante é que nosso povo tenha um crescimento, porque vindo para cá só temos a ganhar, tanto os comerciantes como a população. Já que nós estamos falando nessas coisas, eu gostaria de dizer para você que hoje eu tive a satisfação de conhecer o Armando Costa. Eu não sei se você conhece ele. Conhece? Doutor Armando Costa. Então, ele está sendo responsável por uma mudança, por uma construção da restauração que sempre foi instalada no Baba de Cima, mas vai passar por uma demolição e o prédio vai ficar suntuoso e a ressurreição vai para lá com alta tecnologia. E, segundo o que eu conversei com ele, o Armando, existe a possibilidade da Rádio Ressurreição passar de AM para FM. E isso, Massapê vai ganhar com isso. Progresso para Massapê. Vários locutores de Massapê irão trabalhar lá na emissora, inclusive eu queria agradecer de pronto ao vereador Cezinha, que me convidou e me apresentou o Armando. Porque eu já trabalhei na Rádio Marcos FM, estou fazendo esse programa, e nesse momento eu queria mandar uma boa noite para o Armando, que ele está antenado para entender como é que é o meu programa, que ele não sabe o endereço eletrônico e ele está antenado nesse momento. E nós estivemos de manhã lá na Rádio Ressurreição, eu e ele, e ficamos quase acertados que final de outubro a emissora vai ficar funcionando a todo vapor, já com novas instalações no Baba de Cima, e parece-me que eles vão fechar um contrato comigo para mim fazer um trabalho lá de locução aos sábados e aos domingos. Ainda não está totalmente fechado, mas as negociações estão bem adiantadas. E eu tenho o prazer de colaborar e tal. Parabéns para você, Armando, parabéns, Cezinha, e parabéns para aqueles que estão por trás de tudo isso, que a gente não pode falar, mas a gente sabe que tem uma estrutura, tem outras cabeças para se tornar uma emissora bonita e dar nome à cidade. Vamos para uma outra pergunta. Mas quem ganha Massapê, né? Quem ganha Massapê com isso. Eu vi a planta, uma planta muito bonita. Gera emprego, renda. Parabéns, tudo isso. Que sensação você sentiu quando assumiu a vice-prefeitura de Massapê? Luciano, foi em 1992, houve a eleição de Massapê, onde Roberto Júnior saiu candidato a prefeito, né, pelo PDS na época, e eu vice-prefeito convidado pelo atual prefeito hoje, Jacques Albuquerque. Então, aceitei a vice de Roberto Júnior. Foi uma campanha muito dura, muito acirrada, mas nós fomos vitoriosos com 522 votos, se eu não me engano. E participamos... Em relação ao outro candidato, né? Quem era? Foi o Painha, que foi o candidato, com o doutor Gerardo Soares, que era o vice do Painha. Então, nós saímos em campanha, uma campanha saudável, uma campanha de respeito, né? Tanto como os eleitores e a população massapeense, como os candidatos oposto. E foi uma eleição tranquila. E nós passamos 4 anos, Roberto Júnior à frente da prefeitura e eu vice. Mas vice, assim, não tinha participação na administração, né? Na realidade é essa, não posso estar aqui para dizer que tinha. Mas tudo certo, hoje é um grande amigo que eu tenho, nunca tivemos arranhões nenhum, nunca tivemos problema nenhum, nem como ele era prefeito, gestor, e eu vice, e como também agora particular, amigo particular. Eu é uma pessoa humilde, é uma pessoa que me ensinou muito, assim,
com o tempo, né, com a sua administração, com experiência, Luciano, que é muito importante isso. Eu, às vezes, ia para Fortaleza, no carro, e eu vi o Roberto Bezerra Menezes pegando o ônibus. Era um brasileiro naquela época. Era brasileiro. E eu vi o Roberto... Não era o Expresso de Luxo, não? Não, era brasileiro. Era Mas brasileiro. você lembra do Expresso de Luxo? Lembro, que era o Farias, o motorista. Né? Ele estava no Massapê do Nando. E eu vim de Bezerra Menezes e vi, eu disse, olha ali, Cristina, quem está ali? No poste esperando o ônibus. Roberto Júnior. E quando chegou em Massapé, eu tive a oportunidade de perguntar a ele, Robertinho, por que isso? Por que você não anda o carro, a prefeitura tem carro à vontade, você como prefeito? Ele disse, não tem, porque é só 4 anos. E a prefeitura o mandato passa e depois eu vou contar com o carro de quem? Então ele me deu essa lição muito importante. Eu lembro da humildade do Roberto Júnior, da sinceridade do Roberto Júnior, da honestidade do Roberto. Isso é muito legal. Outras pessoas estão entrando aí. Você está num sucesso muito grande aí, tá? Dizendo isso aqui. José Gerardo Soares, ele está dizendo o seguinte, muito bem, Luciano. O entrevistado tem muita história. Boa escolha. Obrigado, Gerardinho. A Denise, minha irmã, entrou aí, parabenizando a gente. Obrigado por você ter entrado. Boa noite mais uma vez para a Nayara, para o Ricardo. Estamos juntos. Amando José. Isso aqui é uma pessoa que eu conheci sexta-feira passada. Eu tive a oportunidade de sentar no alpendre da casa dele. É uma pessoa muito humilde, juntamente com a família dele. E ele vai ser um membro da Sonasa futuramente, um futuro bem próximo. Então, muito obrigado, Amando, você que é um músico, tecladista, com guitarra, e só tenho a desejar uma boa noite toda especial para você e agradecer você estar junto com a gente. Muito obrigado e eu estou antenado em você. Bom, vamos fazer uma outra pergunta para você. Tá bom. Uma pergunta que quiser. Toda a vida você foi um político de um partido só ou foi um político de vários partidos? Luciano, isso é uma pergunta muito importante. Mas, quer dizer, de lá para cá é que mudam de sigla. Né? Então, se eu mudei de sigla, é porque o chefe maior mudou. Então, o partido nunca foi membro de partido, assim, de presidente de partido. Então, sempre houve mudança. Era PDS, depois veio o PSDB, depois veio o PMDB. Então, sempre havia aquela mudança, sempre a gente seguia o chefe maior, como hoje acontece ainda. Há mudança no governo federal, no governo estadual e no governo municipal. Então, isso aí a gente tinha que haver a mudança, sempre acompanhar aquelas orientações políticas. Mas houve várias mudanças. Mas toda a vida PSDB? Massapê sempre teve isso, o A ou B. A ou B. Sempre. Albuquerque? Vamos dizer, Albuquerque e Pontes, né? Pontes. Então, pronto, se a gente estava aliado àquela, então houve uma mudança, porque na época eu fazia parte, fui eleito parte do grupo do Jacques Albuquerque, certo? Depois houve a mudança para o PSDB, que onde era parte Nilson Frota e Luiz Pontes, né? O Gilson Canuto é que fazia toda essa aliança do PSDB. Então, eu participei de vários tempos. Hoje, está hoje na gestão do Jacques Albuquerque, onde saiu uma coligação do PSDB com o Jacques. Entendeu? Então, hoje, permaneço no mesmo partido. Não sou filiado a partido nenhum, mas permaneço no grupo hoje do prefeito Jacques Albuquerque. Você guarda algum ressentimento por não ter realizado o que deveria ter realizado durante os 12 anos do seu mandato frente ao Legislativo? Não é porque eu nasci político do berço. Quero dizer assim, porque meu pai foi prefeito, meu pai foi vice-prefeito, e em 1986 ele chegou a falecer, que Deus o tenha, né, mas deixando um bom nome em Massapê, um dos melhores gestores, até hoje muitas pessoas falam ainda nisso, comentam, né? Então eu tenho muito a agradecer esse povo maravilhoso, mas eu entrei na vida pública em 88, sendo o vereador mais votado, e em 92 fui convidado para ser o vice do Roberto Júnior. Quando foi em 92 a 96, voltei de novo ao Legislativo, sendo o vereador mais votado. Eu, toda a vida, Luciano, fui o vereador mais votado. Agora, no último mandato, né, eu fiquei no terceiro, quarto lugar, não lembro bem não. Mas eu não saí mais votado não, porque chegou outras gerações, tem o desgaste, tem tudo, né?
mas eu aqui estou de cabeça erguida ao povo maçapiense, porque continuo como fosse um legislador, continuo abraçando aqueles amigos, continuo fazendo aquilo dentro dos possíveis. Não vá pensar que não, mas eu faço. Não ando publicando na rede social, não ando dizendo o que faço, o que deixo de fazer. Mas abraço carinhosamente as pessoas mais humildes do meu município. Cite, por favor, alguma coisa que você fez que ficou marcado durante seus 12 anos como político de Massapê. Uma coisa que você fez que ficou marcado. Luciano, o que ficou mesmo marcado, houve uma perseguição, né, política em cima de mim, mas isso aí, como eu digo para você, ando de cabeça erguida. Né? Pode ter sido assim, mesmo posso dizer assim, culpado ou não culpado, porque eu fui mal assessorado, foi uma perseguição. O que houve comigo, não quero aqui exaltar mais uma que esse que você esteja querendo ouvir, uma boa pergunta, não me inibe. Eu sempre segui a orientação de ex-presidentes que vinham fazendo. Aquilo, quer dizer, o Painha Pascal, a Câmara fez, o Pedro Apolino fez. Não se citar nome, né, para não estar mexendo. Então, os ex-presidentes fizeram tudo isso, né, a respeito do que houve, e eu continuei e sem consultar uma assessoria, sem consultar um técnico, né, e fui o prejudicado, não eu, alguns colegas vereadores. Mas isso aí não veio o caso, não me. Eu hoje fui convidado, hoje eu digo assim, recente, do prefeito Jacques Albuquerque, para lançar meu filho Betinho a vereador, né, que seguiu o convite, agradeço ao Jacques, mas eu disse a ele, Jacques, longe da política e perto dos políticos. Você entendeu? Entendi perfeitamente. Pronto. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que nasci em berço de ouro. Nasci filho do Beto Lira, todo mundo presenciou o que o meu pai tinha. O que o meu pai entrou quando foi prefeito, o que ele tinha antes, o que tem, o que quando deixou. Né? Que eu quero dizer aqui que vai mexer com alguém. Mas é que ele deixou muito patrimônio, deixou dizer que não, mas tudo foi embora na vida pública do Kennedy. E quanto eu vejo vereadores aí que nunca entrou na política sem nada e hoje está rico. Verdade. Você entendeu? Aí eu quero dizer, patrimônio foi embora a Picada, de 900 hectares de terra, foi embora no sítio da Meruoca, foi embora 11 casinhas ao lado da Bezerra, foi embora aquele prédio comercial hoje do Max, né? De tudo com a política. Nem foi com o jogo de baralho, nem foi com a irresponsabilidade de outra profissão, sem ser a política. Porque eu era um político do povo, eu era povão. Continuo, mas não tendo aquela irresponsabilidade, né, de dando o que tinha e o que os outros tinham. Eu era político dessa natureza. Nunca cheguei numa porta de festa sem procurar entrar de graça. E ao contrário, eu pagava 50 entradas 100. Nunca cheguei num leilão para rematar uma galinha para mim. Rematava para todo mundo. Meu coração é desse jeito, minha humildade é desse jeito. Porque naquela época, Luciano, a gente como vereador, os vereadores anteriores também, na minha família, a gente pagava remédio de farmácia, pagava caixão de fundo, a gente pagava tudo era o vereador. Hoje não. Hoje tem posto de saúde em todos os bairros, tem um hospital instalado com ambulância, hoje, a maioria das pessoas hoje tem um consórcio funeral, não anda atrás de política. É verdade. Então isso aí, nós passamos por um processo anterior, como o meu ex-colega aqui, eu posso citar o nome, dos que já se foram e do que está hoje aqui. Eu vejo meu abraço ao Paulinho Frigorífico, sempre lutou junto, ao Baltar que já se foi, ao Baltar Cândido já se foi, o Celino conhecido como Celino Curu também, o Niltinho que já se foi. Então, quer dizer, eu vejo pessoas... não se foi, não. Não, Niltinho. Viu? Então, eu vejo pessoas que hoje sofrem com consequências da política. E eu vejo pessoas hoje rico, em cima da política. Não quero citar o nome para não... não vale a pena. Você entendeu? Mas eu cito o nome daqueles que a gente daria. Então, o quadro mudou muito. Bastante. O quadro mudou muito, se evoluiu, o eleitor hoje está mais, né, esclarecido, assim, não é que não tem, não, está mais independente, procurando a independência bem maior.
um emprego independente, esse emprego de prefeitura. Então, quer dizer, evoluiu. O mundo hoje evoluiu. Melhorou bastante. É isso que eu quero dizer para você, porque naquela época dependia. Eu alcancei a política, Luciano, de vir uma pessoa doente do remédio, Ituína para Massapê, naquele pau com a rede. Cansei de bater, cansei. Disso. Né? De o eleitor bater na minha porta, no meu pai, e pedindo para poder mandar deixar ele, porque veio de Ituína, vinha da Meroquinha, com a rede, que era um bambu, né, um estaco com a rede e um doente dentro da rede. Quer dizer que hoje não existe mais isso. Não existe. Então teve a evolução. Melhorou muito. Então isso aí é que eu quero deixar bem claro. Eu não sei, peço desculpa aos ouvintes e a você se eu não soube me expressar. É isso. Tá? Porque às vezes aí é porque mexe na emoção da gente, um pouco na emoção da gente, mas é uma realidade. Não vim aqui para mentir e nem puxar saco de ninguém. A Denise aqui botou mais uma explicação para você, uma observação, boa entrevista, primo Kennedy. Um abraço. Raimundo Araújo escreveu também mais alguma coisa, dizendo o seguinte: parabéns pela desenvoltura do Kennedy, amigo e conterrâneo. Um abraço. Um abraço, doutor. O Amando José, que eu falei agora há pouco no nome dele, ele falou aqui: estamos juntos. Acredito eu que ele deu uma abrangência a essa frase: estamos juntos. Juntos no programa e juntos na banda. Não é isso, meu amigo? Amando, prazer mais uma vez te curtir aqui. Dudu, do seu Menezes, que esteve comigo outro dia, entrou aí. Obrigado aí pela audiência. Como é que é esse nome, Kennedy? Dedetizadora. Dedetizadora, é o meu amigo Valfrido. Um abraço, Valfrido. Fernandes Silva também entrou. Eu não estou lembrado quem é, mas muito obrigado por vocês estarem visualizando. Dedetizadora Fênix, Fênix, é o do Valfrido. O Valfrido, né? Trabalhando na prefeitura, né? Agora, você até já adiantou um pouco daquilo que eu ia perguntar. Eu não sabia se eu perguntei. Mas, não de qualquer maneira. Fica à vontade, fala. Você já respondeu parcialmente. Mas eu pergunto, o seu filho, ele vai seguir as suas pegadas politicamente falando? Luciano, que é o Betinho, né? O meu pai é 7 filhos, no caso, 7 irmãos, né? E quem desceu para a política foi eu. Com amor, com carinho, com respeito. Eu gosto da política, respeito a política, mas eu quero dizer uma coisa para você, é uma coisa que eu penso muito no que eu já passei, entendeu? Então houve uma mudança de um equilíbrio, assim, sabe? Me ajude aí, eu não posso palavrões, mas é uma mudança financeiramente, posso até dizer, de responsabilidade, tá? Uma mudança de experiência. Houve uma mudança muito grande. Então, eu acredito, assim, não quero dizer que o culpado é o eleitor. Não, o culpado foi eu mesmo, por não saber me controlar, de não poder ver ninguém a pé, dar carona. Tudo isso aí, me sensibilizava. Eu almoçando e vendo a pessoa sem ter o seu almoço, aquilo ali me doeria muito. Hoje também ainda vejo, mas eu não posso fazer aquele ato que eu fazia anterior. Você entendeu? Claro. Então, mas meu coração é muito grande, Luciano. Daqui para Sobrar eu vou, eu já fui multado 2, 3, 4 vezes, porque eu dou carona. Excesso de pessoas, né? Eu não penso que tem guarda na estrada, eu deixo de ter, não. Eu penso naquele pessoa que está pedindo carona e não tem o dinheiro para pagar a passagem. Ou se tem, é pouco. Daria para sobrar para comprar o pão dele. Então, isso aí mexe muito comigo. Eu continuo com isso. Isso aí não sensibiliza muito. Então, eu tenho medo de voltar hoje novamente com a política e me tornar o mesmo Queninha. Entendeu? Não é que as minhas portas estão fechadas, não. Não é por isso, não. Porque Luciano ainda liga aqui, de coração, tem pessoas que me procuram, pede para mim deixar nos bancos, quem tem condições de fretar carro. Eu vou deixar no domingo, 8 horas da manhã, e vou buscar 5 horas da tarde. Pelo que eu estou vendo, abrindo um parênteses aí, eu acho que você está dentro da política no próximo ano, porque isso é um vício, isso é sabe, e você nasceu com esse dom. Eu gosto da política, respeito os candidatos, respeito os que estão hoje com o mandato. Então você vai voltar, vai ou não vai? Não posso dizer que vou. Né? É uma incógnita? Não posso, não. Então deixa assim. Não posso dizer que vou voltar. Estou dizendo que é uma coisa que eu amo. Eu não gosto de futebol.
Nunca me sentei É na como eu televisão. amo música, não posso deixar ainda. Você é político, não vai deixar Nunca me ainda. sentei assim para assistir a Copa do Mundo do Brasil jogando. Eu não sento direto na televisão. Fico no movimento, com um copinho de cerveja na mão, corro para um lado, corro para outro, mas pelo movimento do assistente, né? Mas não porque eu gosto de futebol. Se você colocar em campo a camisa do Flamengo, botar para os jogadores do Ceará jogar, usar, e revertendo o do Ceará botando o Flamengo, eu não sei quem é. Por nome não vou identificar, vou identificar pela cor da camisa, que Ceará é preto e branco e Flamengo é vermelho e preto. Mas por nome de jogador, não conheço. É verdade. Só o Agora, Neymar, só o Neymar e o Pelé, né? Agora, política eu conheço. Política. Gosto muito da política, tenho respeito, carinho, por isso, aproveitando a sua oportunidade para poder pedir o eleitorado para a gente pensar, né, bem melhor, né, em quem vai na hora de votar. Pronto, isso aí é importante para o progresso do Massapê, para o progresso do Ceará e para o progresso do Brasil. Agora, o que eu tenho ouvido por toda a minha existência é que toda vida as pessoas dizem o seguinte: as pessoas não sabem votar. Eu não concordo muito com isso, não, porque falam isso com todos os candidatos que chegam a ganhar e as pessoas continuam dizendo: não souberam votar. Finalmente, teve alguém que você conheça que soube votar? Não, Luciano, isso aí eu acho que o mundo todo, e por que não o Brasil? Por que não o Ceará e por que não o Massapê? O que eu quero dizer para você é que isso aí são pessoas que são políticos baixos, sempre procuram o atraso do Massapê. Isso é que eu quero alertar, isso é que eu quero pedir ao povo que acabe com isso. Que isso aí não é progresso. Esse é um atraso para o nosso município, para gerações que vai vir, entendeu? Com aquela paixão, aquele radicalismo. Se quer votar no candidato porque deve favor, porque tem compromisso com ele, porque vote. Mas não torcer que deixe de vir algo porque é o prefeito que está trazendo. Não torcer, deixar de vir algo porque é o deputado Zé Albuquerque que está trazendo. Eu acho isso uma aberração. Eu acho isso um atraso para o nosso município, para o nosso povo, que tanto necessita, tão carente que são. Eu concordo. Que relação o seu pai, Beto Lira, tem com a história política de Massapê? Não, a relação dele, ele começou em 1963, como eu disse para você, no período era votado individual, vice-prefeito e prefeito. No caso, a dona Maria Luísa, que era esposa do Dr. Orimar Pontes, né, era candidata a prefeita, e o meu pai candidato a vice. E no período, segundo a mamãe contava isso, que o vice-prefeito era votado individual. E meu pai foi mais votasse bem votado do que a prefeita. Quando houve não sei o que foi que houve na época, a dona Maria Luísa desistiu e meu pai assumiu a prefeitura de Massapê, fazendo uma boa gestão, dando uma continuidade depois. Quando se lançou em 1976, saiu candidato a prefeito contra a saudosa memória José Maria Azevedo, Adalto Arcanjo e Diacir Machado, que eram 3 candidatos que tinham coligação contra Beto Lira, contra meu pai. E meu pai foi eleito com uma votação superior bem mesmo. Né? Foi eleito a prefeito novamente em 1976 a 82. Que naquele período era 4 anos, mas foi prorrogado 2 anos. Só a rua Beto Lira é suficiente para homenagear e eternizar a figura do seu pai? Ou deveria existir outras coisas para eternizar melhor? Eu acredito, Luciano, que merecia, né? Não resta dúvida. Não por ser meu pai, mas sim que foi um bom administrador, um bom gestor, uma pessoa que sempre se preocupou com a pobreza do Massapê, sempre se preocupou com a sociedade e foi gestor por 2 vezes. Alguém fala prefeito Beto Lira quando se usa a rua prefeito Beto Lira. Mas saiu da rua prefeito Beto Lira, eu acho que entra em esquecimento. Né? Ninguém sabe o que identificar. Por exemplo, se tiver Pedro Olímpio Menezes, já não se fala em Beto Lira. Então, uma obra assim, mais vista, né? Não resta dúvida, eu agradeceria. Seria um busto, por exemplo? Poderia ser um busto, poderia ser um prédio da entrada do Massapê, né? Que todo mundo via pública, né?
que todo mundo passa. Tipo assim, uma coisa mais impactante, como a Pode Avenida dos ser, Esportes. nesse parque das crianças aí, quem sabe, né? Se não recebe o nome do prefeito Beto Lira, que ele amava aquele parque, ele que construiu aquele parque, ele que criou aquele parque, tinha um parque, tanto o parque para brinquedo, né? Para brinquedo, como tinha um parque de animais lá na hora, né? Tem a cutia, o macaco. Você lembra disso aí? Não? Lembra? Tinha os marrecos. Então aquilo ali atraía muita gente. Zoológico. Mini zoológico, pronto, obrigado. E aquilo ali atraía muita gente de fora, principalmente de Sobral, que era pertinho da Massapê. E até mesmo o trem passava por ali. A estação, né? A estação ficava lá. E aquilo era uma coisa que chamava a atenção dos Mas eu agradeço, na época, quem entrou com esse projeto da Rua Prefeito Beto Lira foi o Paulo Vagalume. Aqui fica o meu agradecimento ainda, eterno, né? Porque se não tivesse entrado hoje não tinha. E tem a creche de João Alberto Siqueira Campos também, na entrada do lado lá da esquerda. Agora que a memória tem a creche, viu? E onde os funcionários da creche têm o maior carinho imenso pelaquela creche, porque tem o nome de João Alberto Siqueira Campos, Beto Lira, o Betão 76. E qual a maior obra feita pelo seu querido pai, que você considera? Que o povo de Massapê também considera? Eu acho que era a maior obra que ele fazia, que ele fez, era sentar no banco da praça e atender a maioria das pessoas no banco da praça. Não quero... Quer dizer, o gabinete da prefeitura era no banco da praça. O povo gostava daquilo. Vinha pessoas no mercado com pão, ele arrancava o bico, vinha pessoas com melancia, ele tomava melancia, o pedaço da melancia. Eu acho, para me citar uma obra aqui hoje, uma praça, uma coisa outra, não tenho assim boa memória, tanto que ele fez em Massapê, não. Mas uma coisa. A obra dele, eu acho que foi o carisma. O carisma que ele tinha pelo povo de Massapê. Então aquilo ali ficou na história. Muito pessoal, eu lembro do Betão. O Betão ia para Sobral. Quando o Docaro tinha até um slogan, não tinha um slogan na época da campanha? Tinha uma música que era o Betão 76. Está aí um candidato para vocês. Alô, é o Betão 76. Ele está eleito, o Beto é gente nossa. Vamos dar as mãos, que a corrente engrossa. Votar em Beto Lira é nosso dever. Foi Massapé, é Beto e Beto é Massapé. Que coisa linda. Eu lembro demais. E muitas pessoas hoje que estão na minha idade, naquela época, tem a lembrança, ainda fala ainda, né, quando eu dou carona para Sobral, que eu passo no bar, o Betão vinha, a gente esperava o Betão, 20, 30 meninos, esperava o Betão ali onde a fábrica de Porsche, né? Ele dava carona no povo, até depois do Mubaba, ficava até quase perto do Mubaba de cima, mas ali ele distribuía 3, 4 sacos de bombom que ele levava dentro do carro. Né? Se parou a picada, que é a fazenda que a gente tinha que passar por dentro do tangente, ele parava, se tinha um boi empendurado lá na época do Manuel Passo, ele comprava o boi todinho para aquele pessoal mais necessitado, né? Então isso aí foi uma das melhores obras que ele fez para mim, que eu tenho uma memória disso aí, que eu não esqueço nunca da minha vida e levo até o fim da minha vida com essa administração que meu pai fez. Sem querer desvirtuar o assunto do seu pai, a pessoa que ele é, uma grande personalidade, qual era o vínculo que ele tinha com outro grande prefeito que deu em Massapê, chamado Chico Lopes? O que era o entrosamento dos dois? Eram os dois que tinham aquela época, assim, era Beto para Chico Lopes para Beto, né? Eu sempre me contava isso. Mas era uma amizade muito grande, porque eles tinham, assim, uma amizade maior ainda com o governador. Tanto o Virgílio Távora, como o César Carlos Neto, como o Adalto Bezerra. Eram dois que, da Zona Norte, aqui no estado de Ceará, quer dizer, que não marcavam audiência com o governador. Isso eu lembro. Ele lá, todos os prefeitos, quando chegavam lá no gabinete do governador de Fortaleza, todos os prefeitos da audiência marcavam, esperando ele chegava e tacavam os pés na porta e entravam. Era isso, era brilhante a amizade que eles tinham com o governo do Estado. Na época, o governo do Estado era quem? Na época do falecimento do meu pai, foi o Adalto Bezerra, que disputou a eleição em 86 com o Tasso Gereissati, perdeu para o Tasso. O Adalto Bezerra disputou a eleição com o Tasso. Pode desligar, por gentileza. Desculpa aí. Nada. E depois do Adalto Bezerra, qual foi o outro governador em seguida? Depois do Adalto foi o Tasso. O Tasso foi reeleito. Antes do Adalto era o coronel Virgílio Távora. Se a memória não estou bem, mas era o coronel Virgílio Távora.
que na época do Carlos Virgílio, que era o filho dele, que já trouxe para deputado estadual. Estou esquecendo de um outro governador. Era o César Carlos. César Carlos. César Carlos Neto foi quem no hospital recebeu o nome de César Carlos Não, Neto. César Carlos Neto, aí é o filho do César Carlos. Então o governador César Carlos. Falando do era o governador César Carlos velho. Que ano foi? Você lembra? Não lembro. Memória boa. Não lembra, né? A maior lembrança que você tem do seu pai, qual é? Pois é, uma lembrança assim. Mas nunca tem assim como esquecer dele. Porque o próprio povo não deixa. Sabe? Por quem veio, até mesmo diz assim, Kennedy, você está a cara do seu pai. Você está parecido com o seu pai. Né? Ele era mais alto que você um pouquinho. Qualquer atitude, eu acho que é a mesma altura. Até qualquer ação que Quando ele faleceu, só por curiosidade, ele tinha quantos anos? Ele ia fazer 55 anos. Você hoje é um ano? Eu tenho 56, um ano mais velho que ele. Morreu uma criança. Dá para fazer um paralelo. Dá para fazer uma criança. Ele não tinha restaurante na época, não tinha cabelo branco. Não. Só porque você tem restaurante, seu cabelo está branco. Mas isso é que eu tenho de para você. O restaurante é uma prisão de portas abertas. Você não só restaurante, é um supermercado, é qualquer coisa, é uma prisão de porta aberta. Com certeza. Pode concluir o que você estava dizendo. Aí, então, a lembrança fica nessa aí do meu pai, porque qualquer atitude que eu tomo, diz, rapaz, o pai dele também, né, era desse jeito, era simples, era humilde, era povão, era popular, isso aí é gratificante para mim. Então, não tem como eu mudar. Mesmo eu peço, às vezes, eu digo, Senhor, me dá mais, assim, dureza, tá? No coração, no coração, mas eu não não consigo. É por isso que eu estou levado multa, porque eu não deixo de dar carona. Isso é uma não estou querendo aparecer, aproveitar não, mas você é assim mesmo. A sua você é assim mesmo. audiência, mas é porque mexe comigo, me emociona. Você acredita, quando eu venho sobrar o sol no carro, eu passo em frente às Topi para dar carona. Pergunte à sua irmã Lucia, a Denise. Ela me presenciou um dia. Parei o carro, ofereci a ela para lotar. Os topiqueiros até às vezes se zangam comigo. Enquanto eu vejo político Massapê, coincidência vai na minha frente, ou vem na minha frente, passa direto. Levanta os vidros, fumei para ninguém ver, para me tirar a privacidade. Comigo não existe isso. Eu, como político e como hoje comerciante. Para mim, continuo com o mesmo. O que eu puder fazer, eu faço dentro das minhas condições. Entrou mais alguém aí para nos assistir. Francisco Edilson Silva. Também Luiz Filho Neto. Luizão está acompanhando. E ele fala o seguinte, Luciano, pense numa autoridade, meu amigo Kennedy, olha aí. Um abraço, Luiz. Isso é um grande elogio, né? Você vai chegar lá. Francisco Edilson da Silva assistindo a entrevista. Muito obrigado, Francisco Edilson da Silva. Kennedy, quais foram os políticos importantes do estado do Ceará e, quem sabe, de outros estados que visitaram Massapê quando seu pai era prefeito de Massapê? Por que eu estou fazendo essa pergunta? É porque o seu pai era muito querido, muito popular, e os políticos faziam questão de subir no palanque onde ele estava. E eu lembro vagamente de alguns políticos que vinham de fora, gente importante. Dá para você refrescar a minha mente e a mente das pessoas que estão visualizando? É porque eu não sei se hoje houve uma mudança, mas anteriormente era desse jeito. Quando o Beto Lira era prefeito, convidava o coronel Valdo Bezerra para ver Massapê, ele vinha por brincadeira. Entendeu? Não só para inaugurar obras. Vinha para cá, ia lá para o Arraial do Chico Lopes, que era a fazenda de Chico Lopes, no Arraial. Eu lembro demais. Vinha aquelas autoridades, vinha o secretário de governo, por brincadeira, por amizade, que tinha o Beto Lira, que tinha o Chico Lopes. Você nessa época tinha quantos anos? Eu tinha 14 anos de idade. Mas você lembra? Lembro da inauguração da Valdo Bezerra, que foi com o coronel Valdo Bezerra que veio. O carro era veraneio, na época do governo. Então lembro muito. Quais os outros políticos que vinham na época, que vieram? Era o coronel Valdo Bezerra, visitava, vinha o Paulo Lustosa na época, que era um deputado. Algum cantor importante que fazia parte da campanha do seu pai? Vinha aquele Azeitona, que eu conheci como Azeitona. Eu lembro do Azeitona. Não veio, deixa eu ver mais. Luiz Gonzaga? Luiz Gonzaga, eu não lembro de Massapê, não. Lembro em Sobral. Mas o comentário disse que ele vinha em Massapê. Ele esteve uma vez em Massapê. Eu tenho uma lembrança do Luiz Gonzaga,
que foi lá na Cofeco, em Sobral, quando inaugurou a Cofeco, ele lá no meio, no microfone, no palco dele, chamando o Chico Lopes para subir no palco. Eu estava com o Chico Lopes, ao lado do Chico Lopes, quando nós fomos subir no palco do Luiz Gonzaga. Ele já sentado na cadeira, já estava já um pouco doente. Lembro, tenho uma lembrança muito grande disso aí. E eu também tenho uma lembrança dele no beco do cotovelo, ele engraxando o sapato. E cantando, sentado numa cadeira, a pessoa lá engraxando o sapato dele, e ele cantando. Isso aí, nessa época não tinha redes sociais, mas se fosse hoje, todo mundo havia filmado, fotografado, mas nessa época não tinha. Então eu tive esse prazer de ver o Luiz Gonzaga no beco do cotovelo. Pode falar mais do seu pai tem uma história linda. Lembro da inauguração da energia elétrica lá de Tangente, que na época o Chico Lopes, prefeito, em 69 para 70, Chico Lopes prefeito, um menino de 12 anos de idade, quando o coronel Adalto Bezerra, um inverno grande, e o coronel Adalto Bezerra veio inaugurar a luz lá no Tangente. Ele veio, o carro dele atolou logo na primeira grota, quando você sai da CE, pega a carroçal, né? E o carro atolou no período, e nós fomos a pé, quase até o cemitério do Tangente. Ele veio inaugurar a luz do Tangente. Como estava vivendo, ele disse, não, eu vim para tomar banho de chuva. Na época do seu pai, a luz em Massapê, quem tomava conta era o Tibanda, né? O comentário, eu já não tenho lembrança, foi um período que eu nasci. Eu não sei se nessa época... Que era motor, que era um gerador. Um gerador, e 11 horas faltava energia. Era, 11 horas tinha um sinal, dava um sinal que ia fechar a luz. Isso aí você não lembra disso aí, né? Não, foi o período que eu nasci. O período que você nasceu, realmente. E já que você trabalhou tanto tempo na CAGES, você lembra quando o Massapê começou a ser beneficiado por aqueles canos, pelo princípio de tudo isso, a cidade toda cheia de buracos? Você lembra disso? Lembro, Luciano, que o Massapê era abastecido lá pelo reservatório da CAGES, no Rio Contendo, que fica ali depois hoje do Rio Contendo, Papai Noel, né? Logo atrás ali, no Rio Contendo, Massapê vinha. Aí na época de inverno não tinha água, porque a água levava os canos. Aí ficava o Massapê desabastecido de água. Quando era no verão, também tinha um problema, não tem água porque o rio secava. Então era um colapso que nós tínhamos no município de Massapê, falta d'água. Meu pai, em 1976, assumiu a prefeitura, Massapê era abastecido com a meu pipa, quando chegava no período de seca. Ele, como prefeito... Teve a época do jumento também, não teve? Mas isso aí vai bem antes. Bem antes. Aí meu pai, no período, fez tanque na casa, pediu socorro ao seu Zé Maria Azevedo, tinha um poço profundo, pediu ao seu Zé Araújo, né? Pediu na vovó Luizinha. Quando tinha poço, ele reativou os poços profundos e fez tanque. E era abastecido de caminhão-pipa. Na época, até o Vicente Ponte tinha um caminhão, tinha um amigo meu, Jaime. Eu lembro disso aí, que Massapê era abastecido de caminhão-pipa. Na época do jumento, eu lembro quando garoto, quem botava água no jumento era o Zé Zlau, era o Jacaru, que vendia, era o seu Jonas, que vendia ali, o pessoal do Bananeiro, né? O seu Jonas que vendia água em comboio. Isso eu tenho uma lembrança muito grande. Na época da política do seu pai, das campanhas, a casa de vocês, a casa sua, do seu pai, da sua mãe, tinha porta nessa época? Tinha e era aberta, 24 horas. Tanto pelo fundo, que dá acesso hoje da boutique da Betinha, como pela frente. Essa aí era coisa impressionante. A gente deitado, dormindo, quando eu via, era aquele pessoa já dentro do quarto da gente, já batendo nos pés dele. Era desse jeito. Ele não ligava para Não nada, ligava. Ele tinha prazer em receber as pessoas humildes, né? Principalmente nessa época, a humildade das pessoas era maior pelo fato do recurso ser muito menos do que hoje. Mas por isso que eu digo, quase pode ser proporcional, não sei, né? Para a gente fazer essa comparação. Mas ele era uma coisa, assim, uma pessoa impressionante. O que era dele, era do povo. Kennedy, eu acho que eu relembrei muito a memória do seu pai. Eu estou muito contente com isso. Todas essas pessoas que estão nos assistindo estão muito contentes com isso. Até mesmo pessoas novas, que têm seus 30, 40 anos, que não lembram dessa história, ficou esse arquivo na cabeça de cada um. E obrigado por você ter vindo aqui, disponibilizar de vir ao programa, ao invés de você estar com sua esposa,
tá? Já que você passa o dia todo naquela luta muito grande no restaurante. E o nosso programa, como sempre, eu digo, é um pouco britânico, são 20 horas, e eu queria agradecer a todos que estão ligados no programa Luciano e meus convidados, dizendo que segunda-feira, a partir de 19 horas, nós estaremos com uma outra pessoa, ainda não foi ainda checado direitinho, por isso eu não posso dizer. E agradecer a você mais uma vez, e fiquem os microfones da Web Rádio Celso para você se despedir e falar até mais, se você quiser, da memória do seu querido pai. Então, você só mesmo agradecer a oportunidade que você nos dá e agradecer aos ouvintes, né, os que mandaram mensagem e os que não mandaram. Isso é um trabalho, assim, uma oportunidade muito importante, espero que seja proveitosa. E quero mais agradecer a você mais uma vez, ao Dr. Gerardo Soares, um abraço e parabenizar todos vocês por isso, para pessoas terem o conhecimento, né, do nosso município, do que se passa, o que poderá enfrentar pela frente. A você, boa noite e a boa noite a todos os ouvintes. Boa noite a todos os brasileiros e fiquem com Deus.